Sabe aquela promessa que é tipo um dos pilares da fé cristã, mas que talvez tenha ficado um pouco de lado? Pois é exatamente isso que o pastor Ailton Santana argumenta em um sermão que a gente vai analisar hoje. O tema, a promessa da volta de Jesus. E para começar, o sermão já joga no ar uma pergunta que mexe com a gente, que nos faz parar e pensar nas nossas prioridades. Essa questão que vai ser o fio condutor de toda a mensagem que a gente vai desvendar agora. Ok, para entender de onde vem essa promessa, o pastor nos transporta para um momento super importante, lá no Evangelho de João. Tenta imaginar a cena. Jesus está prestes a ir embora e o clima é de total incerteza, de angústia mesmo, entre os discípulos dele. Os discípulos estavam completamente perdidos. O líder deles, aquele que eles achavam que ia fundar um reino ali, na terra, de repente começa a falar em partir. É bem nesse momento de aflição que Jesus diz as palavras que vão ser a base de todo o sermão. E aqui está ela, a promessa. Repara na firmeza das palavras. Não é se eu for, é uma certeza de que ele vai. É uma garantia de que ele volta, um compromisso de reunir todo mundo de novo. Esse versículo, gente, é a âncora de toda a mensagem. Então, partindo dessa promessa, o sermão entra no seu argumento principal. A tese do pastor é que essa esperança, que era o coração da igreja lá no início, foi sendo, aos poucos, deixada de lado nos dias de hoje. O pastor descreve uma época em que os primeiros cristãos viviam numa expectativa constante. Para eles, a pergunta não era se Jesus ia voltar, mas quando. E essa certeza, segundo o sermão, mudava absolutamente tudo. O jeito que eles viam os bens materiais, a coragem com que encaravam perseguições e, principalmente, o propósito da vida deles. Esse quadro aqui resume de forma perfeita a crítica central do sermão. De um lado, a igreja primitiva, totalmente focada no céu. Do outro, a percepção que o pastor tem da igreja moderna, focada em bênçãos, em sucesso aqui na terra. A pergunta que não quer calar é: será que o alvo mudou? Então, o ponto é, por que essa esperança se perdeu no caminho? O sermão começa a diagnosticar o problema e ele faz isso usando exemplos bem diretos e uma linguagem, olha, bem forte, para descrever o que ele enxerga como um desvio de rota. O pastor aponta que até o vocabulário da fé mudou. Onde antes se falava e se cantava sobre a volta de Cristo, hoje, segundo ele, o foco são as campanhas de vitória, de prosperidade, de bênçãos para agora. Uma mudança nas palavras que, para ele, mostra uma mudança profunda no coração. E para deixar o ponto dele bem claro, o pastor não mede palavras não. Ele usa uma analogia poderosa, a da sanguessuga. Pensa na imagem de algo que só suga, que só exige. Aquele me dá, me dá. É essa figura que ele usa para criticar uma fé que ele considera autocentrada, focada só em receber e não em se entregar. E aqui, a crítica fica bem concreta. O sermão sai da teoria e vai para o nosso dia a dia, usando exemplos como a planta de uma casa, um presente de aniversário ou até as conversas em família. Para o pastor, são essas pequenas escolhas do cotidiano que mostram onde o nosso verdadeiro tesouro está guardado. Mas o sermão não fica só no diagnóstico, não. A partir da crítica, ele vira um chamado para a ação. Não é só sobre o que está errado, mas sobre o que fazer. É um apelo urgente para a gente reavaliar as prioridades e se preparar. E essa urgência toda vem desse alerta bíblico, que a vinda do Filho do Homem vai ser num dia em que ninguém está esperando. No sermão, isso é comparado com a chegada de um ladrão no meio da noite, de repente, sem aviso. Por isso a preparação não é algo que dá para deixar para depois. A conclusão lógica disso tudo é uma virada de chave na mentalidade. Não se trata de se preparar para um futuro longe, mas de viver em um estado de prontidão constante. A ideia central é que a possibilidade da volta de Cristo a qualquer momento deveria moldar as decisões de hoje. E o que significa estar pronto na prática? O pastor não deixa isso no ar. Ele lista ações bem concretas para agora. Resolver briga, acertar as contas, perdoar, não são tarefas para amanhã, são para já. Porque o agora é o único tempo que a gente tem garantido. E assim a gente fecha essa análise. O sermão não entrega uma resposta fácil. Pelo contrário, ele termina com essa pergunta que está na tela: se fosse hoje, a pessoa estaria preparada? É um desafio que fica ecoando, deixando a reflexão final para cada um que escuta.